Vamos que vamos, nação. Fala, galera, Wesley Fla12 na área com vocês nessa manhã de terça-feira e eu vim trazer para vocês zona mista com Jorginho, Arrascaeta e Léo Pereira, e tem também a entrevista coletiva de Felipe Luiz após a vitória de 2-0 sobre o Esperance. Vamos que vamos, nação! Fala, galera, Wesley Fla12 na área com vocês, com muitas informações aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Valeu, galera! Pois é, nação, meu Deus do céu, aqui ó, mal dormi ainda, já acordei 5 da manhã para poder gravar esse vídeo, trazer informações para vocês. Tem zona mista imperdível aqui no canal Fla12 com Jorginho, que jogou muito ontem. Jorginho, pelo amor de Deus, o que falar desse cara, mano? O cara chegou esses dias no Flamengo, estreou ontem contra o Esperance e parece que já joga há anos. Parece que já joga desde 2019 com esse time do Flamengo, mano. Tá o entrosamento dele ontem, na partida de ontem, meu Deus do céu, me impressionou a partida espetacular de Jorginho ontem sobre o Esperance. Tem também o Arrascaeta, né, que foi considerado o melhor da partida, ganhou lá, né, o troféuzinho, né, de melhor da partida. Pra mim, o melhor da partida foi o Luiz Araújo, né, mano? Luiz Araújo, o que foi aquilo aí? Que golaço do Luiz Araújo. Deu passe também do primeiro gol, né, para o Arrascaeta, ele deu passe, fez o segundo gol, e tem também o Varela, que jogou muito, mano. O time do Flamengo o time do Flamengo todo jogou bem ontem, né, mano? Tem também o Léo Pereira, que participa também da zona mista, Léo Pereira e Léo Ortiz, né, cara? Essa zaga do Flamengo é show de bola, mano, pelo amor de Deus. O Flamengo jogou muito bem ontem contra o Esperance, estreou com vitória, que é muito importante, né, nação? E é o seguinte, eu vou trazer agora para vocês a zona mista com os jogadores do Flamengo, logo após Felipe Luiz na coletiva pós-jogo. E é isso aí, nação. Então vamos lá, crédito das imagens, canal Flamengo TV. Passa lá no Flamengo TV, se inscreva lá, deixa o like lá também, aciona o sininho da notificação. E se inscreva também aqui no canal Wesley Fla12, né? Dá essa moral aqui também no canal Wesley Fla12. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Roda aí pra galera, zona mista e coletiva de Felipe Luiz. Mais um jogo sem tomar gol, Léo. É uma exigência extrema, né? Pela tua primeira frase aqui, que a gente não pode repetir no ar, a gente vê que é uma partida de exigência extrema e que não tem adversário fácil, mas mais um jogo sem sofrer gol. Mais um jogo sem sofrer gols, como você frisou bem, e nosso ataque, como sempre, sendo decisivo. Acredito que as oportunidades que tivemos a gente conseguiu concluir a gol. Mas foi bom um primeiro início de campeonato mundial para a gente tirar essa tensão, esse nervosismo. 2-0 que nos dão 3 pontos e uma tranquilidade no grupo, e agora comemorar a vitória, claro, e depois pensar no Chelsea. A gente estava com o Zico no pré-jogo e ele estava falando sobre a importância desse primeiro jogo, a calma que tem que se ter, né? Quando você tem um adversário mais fraco, tecnicamente, e precisa estrear bem. Sim. Tirou o peso? Sim, com certeza, tirou o peso. A gente sabe que tem aquele friozinho na barriga pro primeiro jogo, mas acredito que a gente fez aquilo que foi proposto pelo Mister, e, bom, todo mundo de parabéns pelo esforço, pela dedicação, pela parte tática, técnica também que a gente conseguiu desempenhar hoje, e agora é pensar no Chelsea. Léo, parabéns. Valeu, obrigado, gente, vamos pra cima, bora. Boa, um prêmio individual, eu tenho certeza que você vai valorizar muito mais a vitória, né? Imagino que tenha um nervosismo inerente à competição, assim, é um mundial de clubes, uma Copa do Mundo. Qual a importância de você conseguir sair daqui junto com o Flamengo como um todo, com esse 2-0 para seguir na competição? Primero que nada, disfrutar desse momento que o clube também está passando. Representar Flamengo aqui para nós é algo muito especial. Mundial de clubes, poucos têm a oportunidade de estar aqui, então a gente fica muito feliz por isso, feliz também pela vitória. Sabemos que era um jogo que poderia ser difícil pela estreia, ansiedade, tem muitos fatores, mas a gente fez um grande show e por isso estou contente. O Zico disse que preferia, se fosse ele, estrear contra o Chelsea, logo o adversário mais difícil para entrar ligado e tal. Você também tinha essa preferência do que enfrentar primeiro o Esperance e o próximo jogo ser o Chelsea ou não? Eu acredito que o rival para hoje, acredito que era bom para uma estreia, mas também, como fala Zico, é bom se testar já no começo, para ver como a gente está.
mas daqui a pouco a gente já vai enfrentar eles, independentemente também de quem a gente enfrente. O Flamengo tem uma identidade, uma forma de jogar, acredito que isso é o mais importante, a gente continuar do mesmo jeito. Por último, rapidinho, o prêmio individual também tem que ser valorizado, você vive uma temporada muito especial, assim, 19 obviamente foi um ano auge, Diego Alves está aqui atrás também, mas foi uma temporada que começou muito bem para você, né? A importância disso para você e para o coletivo. Sim, feliz à vontade já, muitos anos de Mengão, querido, assim que nada, feliz por ajudar meus companheiros, por sentir-me bem e continuar nessa pegada. Boa, meu bem, obrigada. Obrigado a você. Beijo pra você, bom descanso. Dá uma moral. Tô brincando. Vai se acostumando com as piadas. Que bom, é assim que a gente gosta, Jorginho. Eu, você, a nação, todo mundo junto aqui pra falar dessa tua estreia. Uma coisa chamou a atenção ali na arquibancada, eu tava vendo o jogo junto com a torcida mesmo. E teve gente que brincou, falou, cara, 10 segundos de jogo e o Jorginho parece que tá no Flamengo desde que o Arrascaeta chegou em 2019, desde antes, assim. Como é que você se sentiu nessa partida? Me senti muito bem. Acredito que isso tenha acontecido também pela receptividade dos meus companheiros. Eles foram, digamos, incríveis comigo de me receber e eu tenho um jeito dentro de campo que, falo bastante. E só fui eu mesmo e acredito que me receberam bem. Só quero o bem do grupo, faço isso de coração aberto para o bem, né, da equipe. E do jeito que eles entendem o futebol, do jeito que eles jogam, as características deles, acredito que encaixa com as minhas. E agora é só trabalhar bastante para continuar melhorando e desfrutando juntos. Quanto que o fato de ter o Felipe, né? A gente fala sempre que o Felipe, pela vivência que teve na Europa, é uma mentalidade que talvez ajude você, que tem uma carreira toda vivida lá. E os teus companheiros também, assim, de meio campo, uma zaga muito sólida. Quanto que isso te ajudou na adaptação? Qual o tamanho da diferença que você percebeu, sabe, efetivamente, do futebol europeu para o que você viveu aqui hoje? Então, essa é uma competição internacional que acaba sendo um pouco difícil de interpretar isso, né? Isso provavelmente eu vou viver um pouco mais quando voltar para o Brasil e sair dessa competição, porque querendo ou não, essa é uma competição internacional, então acaba sendo diferente. Mas com certeza a experiência do Felipe e a mentalidade que ele está implantando aqui no Flamengo, com certeza ajuda as minhas características e ajuda a maneira que eu sempre vim trabalhando. E com certeza dá para ver o resultado que a equipe está na direção certa. O mais importante de tudo, para te dar um abraço, te liberar, você tá feliz? Tô muito, como é que não tá feliz? Tá doido? Obrigada, meu bem. Tá aí, ó. Simon. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Simon do Coluna do Fla. Hoje a gente viu o Varela, que vinha fazendo uma boa sequência, iniciando como titular, e o Wesley talvez não esteja no seu melhor momento. A gente pode entender que o Varela agora assume de volta a titularidade, ele está na frente, na fila ali, pela lateral direita? Não, nada disso. Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria, pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, vem da seleção, treinou muito bem, mas eu, segundo eu estudei, eu achei que fosse mais um jogo pro Varela, tanto pela qualidade e característica do número 11 deles, né, que jogava na ponta aberta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse. Para mim o Varela encaixava melhor nesse perfil. Então foi uma escolha unicamente pelo plano de jogo. Felipe, boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News, parabéns pela vitória. O time do Flamengo teve um comportamento, né, bastante interessante, dominando o jogo, sendo muito pouco atacado pela equipe adversária. Se a gente for pensar em número de jogos, desde aquela partida contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, a tua equipe não é vazada. Como é que você se sente? Queria, né, ter o sentimento geral com relação a essa estreia, a forma pela qual o time atuou. Enfim, te deixou satisfeito? Claro que o resultado sim, mas a forma pela qual o time se comportou. Obrigado. Bom, não sabia desse dado, né, que você falou. Isso demonstra bastante a qualidade defensiva individual que tem os jogadores que entram no campo, que estão num grande momento, a qualidade da linha defensiva também dos volantes e do esforço coletivo em todos defenderem, né? A gente viu hoje um comportamento, Pedro e Arrasca voltando até a linha da área para defender, e é o que eu peço para eles, e eles fazem. E isso se traduz muitas vezes em dar poucas oportunidades de gols para o adversário. Então,
esse é o caminho, sempre falei. Para mim, o ataque é muito importante, o ataque ganha jogos, mas para mim a defesa ganha campeonatos. Então temos que continuar insistindo, seguindo nessa linha. Sem nenhuma dúvida, o próximo jogo nos vai exigir muito mais nesse sentido, né, da nossa defesa. Felipe, boa noite. Marcelo Correia, da TV Globo. A gente viu você elogiando a movimentação do Pedro agora. A gente sabe que você cobra muito isso de todos os jogadores e ele tem claramente feito um esforço enorme para conseguir acompanhar esse ritmo de pressão que você exige, mas ele, tecnicamente, ainda não está conseguindo entregar do jeito que a torcida tem na cabeça a memória do que ele pode fazer. O que você acha que está acontecendo com o Pedro especificamente? É a adaptação ao sistema ou é realmente o recondicionamento dele, técnico e físico, depois de uma paralisação tão grande? O Pedro, a parte técnica, o refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como talvez ele, como você mesmo falou, a torcida reconhece. Mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma e nos vai ajudar muito. E aí já nos está ajudando, né? Então sempre que tem jogado, vem fazendo todos os movimentos e a função que ele está desempenhando é o que a equipe precisa, e conforme forem passando mais tempo, eu acredito que ele vá pegando mais ritmo, tanto de jogo como de treinamentos, porque nunca é fácil voltar de uma lesão onde você fica 7 meses sem jogar, e é uma coisa natural, e só depende agora dele ter esses minutos aí no campo, tanto em treinamento como em jogos, para poder voltar a ser o Pedro que conhecemos. Mauro César, UOL Jovem Pan e TV Cultura. Com a estreia do Jorginho, havia uma dúvida sobre quem seria o homem do meio-campo a fazer o primeiro homem do meio-campo, a saída de bola. Ele, Pulga, né? Pelo que observei, numa parte do tempo foi o chileno que fez esse papel, o Jorginho um pouco mais à frente. Em alguns momentos, no segundo tempo, o Jorginho até fez esse papel. Acabou sendo importante que o Jorginho iniciou a jogada do gol, passando a bola para a Arrascaeta, e deu assistência para o segundo gol. Eu gostaria de saber como foi o ajuste durante a semana para que você definisse quem faria esse papel e de que maneira você ajustou isso, por que essa escolha? Não, o Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, veio no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal, e somente teve 2 semanas de férias, e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado, e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem, né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento, e eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele e o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas, e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. Felipe, aqui, Dani Boaventura, Flamengo TV. Fica muito na minha cabeça uma declaração sua sobre não começar o jogo e não colocar peças no campo de uma maneira que você não tenha treinado e olhado, né? Hoje você acaba fazendo mudança em diversos setores do campo por motivos diferentes. Queria que você me contasse um pouquinho das tuas escolhas de uma maneira um pouco mais ampla, e falando também da importância do tempo de treinamento que você teve nesses dias aqui nos Estados Unidos para operar essas mudanças da maneira que você esperava que o time rendesse hoje. Mas quais são as mudanças? Para começar o jogo, né? O Varela começa na lateral direita, na esquerda o Ayrton Lucas pela questão do Alexandre, o Jorginho já chega e é titular, lá na frente você escolhe Luiz Araújo e Pedro, assim, de uma maneira geral do time que você escolheu para entrar em campo. Desculpa, pensei que fosse alguma coisa específica. Não, como eu falei, eu tenho uma forma de entender, sempre pensando no que é melhor para a equipe, né? Então eu analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo, e
colocam os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. Então eu acreditava que era um jogo muito bom para o Pedro, onde ele ia ter bastante chances na área, também bastante saídas para vir tocar na bola e ser um homem de apoio e de pivô, porque eu vi que os zagueiros do Esperance não acompanhavam muito, então eu senti que era um jogo muito para ele. E os outros mais do mesmo, cada um tem uma função específica para desempenhar, dependendo do que o adversário nos deixa ou deixará de espaços dentro do campo. Então as escolhas foram por isso. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite, Gabriel Alfon, Revista Placar. Felipe, você que é um jogador que jogou muito tempo na Europa, queria saber como é que você está enxergando a questão dos europeus desse Mundial, né? Que muita gente falava que eles estão numa época que seria de férias, talvez não levasse tanto a sério. O próximo jogo do Flamengo é contra o Chelsea, um clube europeu. Como é que você está enxergando até o momento esses clubes europeus nesse Mundial de Clubes? E aproveitando, queria saber se você conta com o Alexandre e com o Nico para esse jogo contra o Chelsea. Obrigado. Bom, estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, não é surpresa, sabemos disso, né? Não engana ninguém, a gente sabe perfeitamente o nível que existe na Champions League. Não todos os melhores europeus estão aqui, por exemplo, o Barcelona, que é um dos melhores times do mundo, não está na competição, mas os que estão têm um nível muito bom e estão aqui também, por exemplo, o Paris, o Bayern, que são dos melhores times do mundo e com certeza estão demonstrando isso no decorrer do campeonato. Contra o Chelsea na próxima rodada já estudaremos e vemos como preparar esse jogo da melhor forma, mas sem nenhuma dúvida sabendo da qualidade que tem o adversário, e eles também, sem nenhuma dúvida, também vão estudar. E sobre o Nico e o Alex, eu não sei, uma questão do médico, eu acredito que tem chance dos dois estar sim. Show de bola, né, galera? Show de bola, coletiva pós-jogo com o técnico Felipe Luiz, que, na minha opinião, foi muito bem na escalação do Flamengo, muito bem o Felipe Luiz. Colocou Varela de titular, que estava merecendo já a titularidade, foi merecedor. Varela que vinha fazendo ótimas partidas, o Wesley não vem numa fase muito boa, após voltar da seleção brasileira, não fez boas partidas, após ser convocado e voltar, parece que esqueceu o futebol dele lá na seleção brasileira, né? E o Varela que vem fazendo ótimas partidas, né, nação? Merecedor Varela, que jogou muito, Varela jogou muito na lateral, mano, pelo amor de Deus. E falar o quê, né? Do nosso Jorginho, mano. Jorginho estreou ontem com o Flamengo e parecia que ele já jogava no Flamengo há anos, cara. Parece que ele joga no Flamengo desde 2019. Foi impressionante a partida de Jorginho ontem pelo Flamengo. Deu passe para Luiz Araújo fazer o segundo gol do Flamengo. E a dinâmica, a cadência que ele deu no meio de campo, a intensidade também, mano. Pelo amor de Deus, ele recebe a bola, ele mal domina a bola, ele já tá procurando para quem tocar. Então a dinâmica que ele dá no meio de campo é muito boa para o Flamengo, a intensidade que ele dá ali, a agilidade no meio de campo que ele tem, mano, pelo amor de Deus, é impressionante a qualidade que tem o Jorginho, a qualidade desse meia que veio do Arsenal, e seja muito bem-vindo, que vai ajudar muito o Flamengo, o Jorginho, né, nação, nessa temporada 2025. O Arrascaeta, né, cara, não precisa nem falar mais nada, Arrascaeta, artilheiro do Flamengo, Arrascaeta. Mais um gol do De Arrascaeta e deu aí, né, a liderança para o Mengão. Olha só, o Flamengo amanheceu líder do grupo, Flamengo lidera com 3 pontos, Chelsea em segundo lugar com 3, Los Angeles FC com 0 ponto, né, em terceiro lugar, e o Esperance em último lugar com 0 ponto. O Flamengo, né, nação, por critério de cartões amarelo, levou menos cartão amarelo que o Chelsea, por isso está na liderança. E sexta-feira tem Flamengo e Chelsea. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, que jogaço. E olha só, eu tô ficando esperançoso depois dos jogos de ontem, que eu vi o jogo do Chelsea e vi esse jogo do Flamengo. Cara, eu tô sonhando mais alto, hein, nação? Não sei vocês, mas eu tô sonhando mais alto. Cara, acordei agora 5 horas da manhã para gravar esse vídeo, mal dormi, né? Fui dormir lá quase 2 horas da manhã, separando os vídeos para gravar hoje de manhã. E acordei agora 5 horas da manhã, mal dormi, olha os olhos como é que tá fechado. Mas é o seguinte, e os antes? Será que os antes dormiram essa noite? Ficaram até tarde secando o Flamengo.
É o seguinte, galera, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Mais tarde aqui tem mais informações do Mengão pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!